Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto é os valentes de Davi. E o texto que nós vamos abrir para ler a palavra é segundo livro de Samuel, 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Samuel 23, versículo 8. Valentes de Davi. Este assunto é um assunto que fala da semelhança da obra dos nossos dias com a obra de Davi, no que diz respeito à condição de enfrentar todo tipo de luta para estabelecer a obra do Senhor. E é por isso que o Senhor conta também com valentes no nosso meio, porque a luta sempre foi grande para estabelecer a obra do Senhor no nosso meio, visto que nós nunca contamos com recursos que muitos contam, aparatos, recursos humanos, e o que nós contamos é com pessoas, vidas definidas por esta obra, que é a obra de Davi. Ela é assemelhada à obra de Davi, porque é a obra do Espírito Santo. Davi foi aquele que a Bíblia fala sobre ele, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. O que caracterizava a obra de Davi era isso, era a disposição em fazer a vontade do Senhor. Esse assunto é um assunto relativamente antigo no nosso meio. Valentes de Davi, porque uma das primeiras definições que nós estabelecemos, que foi estabelecida pelo Senhor, na obra que o Senhor nos tem revelado, é que esta obra não é de covardes, ela é obra de valentes. É por isso que esse assunto está relacionado com a obra de Davi. Nós temos aqui no primeiro período do seminário uma matéria, um assunto chamado obra de Saul e obra de Davi. Os irmãos, por certo, estão hoje aqui no quarto período e já passaram por esse assunto, já viram esse assunto, como terminou a obra de Saul, lá no conselho de morte da feiticeira, acompanhado ali dos seus soldados. Enquanto os irmãos estão chegando, nós estamos conversando. Daqui a pouco nós vamos ler a palavra. O exército dele derrotado pelos filisteus, soldados de Saul não tiveram coragem para enfrentar Golias. Os homens de Saul não eram homens adestrados no uso do arco. Em outras palavras, Saul não tinha valentes. Mas a obra de Davi é diferente. A obra de Davi, ele, na tipologia bíblica, ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus na condição daquele que alcançou o projeto. Davi foi aquele que estabeleceu todas as fronteiras da conquista da terra de Canaã, estabeleceu o reino de Deus em todas as fronteiras da terra, a terra de Canaã. O Senhor Jesus é aquele que estabeleceu todas as fronteiras do reino de Deus na terra do coração do homem. Então, por isso a tipologia. Jesus é aquele que luta pelo seu povo, porque ele venceu os grandes inimigos do seu povo. O Senhor Jesus venceu inclusive o maior inimigo, que foi a morte. Por isso a figura de Davi aqui, tipificando a pessoa do Senhor Jesus, nesse estudo,
porque Jesus é o nosso comandante, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o poderoso nas batalhas. Interessante que as vitórias de Davi estavam sempre relacionadas com aqueles que estavam com ele. Eram os seus valentes, valentes de Davi, tipo dos valentes desta obra, aqueles que estão com a obra, porque a obra não é deles, nem nossa, a obra é do Espírito Santo. Uma obra não se realiza sem servos dispostos a dedicarem as suas vidas a ela, a essa obra. E os valentes de Davi eram homens assim, eles eram definidos por Davi, davam, se possível, as suas próprias vidas por Davi. E Davi já tinha mostrado para eles que ele era também valente. Embora fosse poeta, musicista, compôs os salmos, um homem sensível como Davi, um homem que chorava, mas ele mostrou para os seus valentes que ele era também valente, porque ele venceu o leão, ele venceu o urso e ele venceu Golias. Então são os três grandes inimigos da obra do Espírito Santo: o adversário, a carne e o urso ali simbolizando o falso irmão, aquele que diz ser, mas não é. O Davi venceu isso. Isso é a obra de Davi. Vamos agora então ler a palavra, já que estamos com a Bíblia aberta. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Leamos. O texto diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o eslita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Então os 37 valentes de Davi, o número 3 simboliza a Trindade, e o número 7 a perfeição. A obra do Espírito é assim, a obra do Espírito Santo, ela é composta, ela tem essa característica, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa é a obra perfeita do Espírito Santo. Agora, embora Davi, o texto fala aqui, nós vamos continuar com o texto aberto, porque vamos continuar a leitura, para chegarmos aqui ao final deste estudo. Embora fossem em número de 37 os valentes de Davi, a Bíblia diz que 3 deles eram os mais valentes. Aí nós vamos agora continuar para descobrirmos quem são os 3 maiores valentes da obra do Espírito Santo. Aí continuando agora, verso 13. Também 3 dos 30 cabeças, os 30 chefes, desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém.
E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Interessante, ele estava lá na fortaleza, e na caverna de Adulão, e era o tempo da colheita, da cega, e os filisteus estavam acampados junto ao poço de Belém. Havia duas formas de se dominar uma batalha: ou era cercar os campos produtivos, ou os celeiros onde a colheita era armazenada, ou então cercar as fontes das águas e não permitir que as pessoas tivessem acesso ali. Isso ganhava, isso decidia uma guerra. Aí a Bíblia diz que Davi exclamou, ele manifestou um desejo do seu coração: quem me dera beber da água do poço de Belém, aquele poço que está junto à porta. Que sede notável foi essa sede de Davi, que ele manifestou ali. Porque essa exclamação de Davi, ela tem um caráter profético. O maior clamor do Senhor Jesus no meio da sua igreja é que a água seja tirada do poço, para dessedentar a sede da alma da multidão. Ainda mais o poço de Belém, porque Belém, a palavra Belém significa casa do pão, e Jesus é o pão da vida. Aquele poço ali de Belém estava cercado dos filisteus, cercado pelos filisteus. Então hoje, quando nós olhamos um evangelho onde o acesso à fonte, o acesso às águas vivas, o acesso às revelações do Espírito Santo está sendo tolhido para que as pessoas não tenham esse acesso, nós estamos vendo uma situação assim, uma batalha que está sendo travada. A batalha em torno do poço das águas vivas, impedindo, tolhendo as pessoas de ter acesso ao poço. Então, num momento como esse, o que acontece? As pessoas estão pregando, fazendo isso através da pregação de uma salvação hipotética, uma salvação à custa de teatro, de show. Uma regeneração que é anunciada em Jesus, mas uma regeneração só para essa vida aqui, para as coisas terrenas, onde o interesse que emerge dali é o interesse apenas material, materialista, de negócios, cercando o poço com discursos religiosos, espetáculos nos cultos, negócios entre as pessoas. Então o poço está sendo cercado. Agora tem uma coisa, na obra do Senhor, o poço das águas vivas está sendo aberto. As revelações estão fluindo normalmente, o Senhor está salvando, está alcançando vidas, e esse poço na obra do Senhor, ele está cada vez mais amplo, dando cada vez mais acesso às pessoas. Nós recebemos já informações dos últimos resultados do seminário, o seminário especial que começou quinta-feira. A quantidade de operações que o Senhor já realizou só na quinta-feira, e o Senhor prometeu na quinta-feira aqui, através de uma visão, que a outra parte do pão vai ser dada agora amanhã, domingo. Quantas operações o Senhor tem para realizar? Por quê? Porque na obra do Senhor, na obra do Senhor, todos os dias, essa fonte está jorrando água viva, porque é água para salvação, água para regeneração do homem para a vida eterna, água que dessedenta a sede da alma. Todos os dias, na presença do Senhor, essa fonte está jorrando. Aí a Bíblia diz que 3 valentes de Davi, ao verso 16, né? Agora, aqueles valentes romperam o arraial dos filisteus, ao verso 16, e tiraram a água da cisterna. E o texto diz assim, que eles tiraram a água da cisterna de Belém, aquela que está junto à porta, tomaram da água e trouxeram a Davi. Então o que eles fizeram? Eles romperam o arraial dos filisteus. Meus irmãos,
Os valentes dessa obra são assim. Eles rompem o arraial dos filisteus, o arraial de um evangelho descaído, que prega uma salvação e uma regeneração só para esta vida aqui. O Senhor está contando com valentes da obra do Senhor, nessa hora, para romper isso, essa barreira, para que a fonte que é Jesus, a fonte através dos dons espirituais nos cultos, através do culto profético, a fonte através das revelações do Espírito Santo, essa fonte possa jorrar abundantemente e todo o povo beber. Mas é preciso romper o arraial dos filisteus. Eu me lembro de uma experiência que me foi contada por um irmão pertencente a um grupo evangélico, que ele começou a observar um determinado bairro onde as nossas igrejas estavam crescendo muito. Aí ele me perguntou: mas qual o segredo de vocês para esse crescimento? Porque eu moro aqui nesse lugar há 25 anos, sou até evangelista na minha igreja há 15 anos, e eu já bati nesse bairro aqui de porta em porta, evangelizando, nunca ninguém se converteu. Vocês chegaram para aqui e vocês já estão com tantos trabalhos abertos aqui nesse lugar. Qual o segredo? Esse aqui é o segredo: romper a fonte, deixar a fonte jorrar, deixar o Espírito Santo operar. Se não atrapalhar o Espírito Santo realizar a obra, já está bom demais. Agora, aquela água ali, quando foi trazida para Davi, para ele beber, olha o que a Bíblia diz que Davi fez. O texto diz assim, final do verso 16: porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, dizendo: guarda-me o Senhor de que tal faça. Beberia eu o sangue de homens que foram a risco de suas vidas, de sua vida? De maneira que não a quis beber. Por que Davi não quis beber aquela água? Aquela água ali representava vida. Aquele gesto de Davi era um gesto profético, porque o único que seria capaz de dessedentar a sede da alma do homem seria o Senhor Jesus. Davi não quis beber aquela água, pelo contrário, a Bíblia diz que ele derramou perante o Senhor, porque com aquele gesto ali, ele apontava para o ato do Senhor Jesus, o direito de apresentar ao Pai aquilo que representa vida, salvação da alma. Esse direito não seria de um homem qualquer, mas somente do Senhor Jesus. Então aquela água foi derramada porque ela representava a oferta de vida. É por isso que na obra do Senhor, na obra do Espírito Santo, a glória é sempre tributada ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Houve uma cura, quem curou foi Jesus, não foi um homem da prece poderosa. O Senhor está abençoando a obra porque ela tem um grande líder. Não, o Senhor está abençoando a obra do Senhor porque o grande líder dela é o Espírito Santo. A honra é dele, a glória é dele. É por isso que a alegria do valente desta obra é saber que toda a glória pertence ao Senhor Jesus. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos: a vida de cada um servo aqui nesta noite representa, sabe o quê? Uma oferta que Jesus ofereceu ao Pai. A sua vida é uma oferta que Jesus ofereceu ao Pai. Foi Ele quem teve esse direito de oferecer isso ao Pai. Por isso Davi não quis beber aquela água. Ela representava a vida. Só Jesus foi capaz de fazer isso. Meus irmãos, isso foi o que fizeram os valentes de Davi. Quer ver, por exemplo, agora o verso 18? Vamos lá, continuando a leitura. Quem fechou a Bíblia, abre de novo. Aí diz assim, também, vamos ver agora o que fizeram esses valentes de Davi. Vamos começar pelo verso 18 agora.
Aí fala de Abisai. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia. Zeruia era uma irmã de Davi. Era mulher. Era cabeça de 3, ou seja, chefe de um grupo de 3 valentes. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E por isso tinha nome entre os 3. Imagina, um homem enfrentar 300 inimigos armados e levantar uma lança. Alçou, ele brandiu. Ou seja, ele levantou a lança contra 300. E o texto diz que ele feriu 300 com uma lança só na mão. Isso é o que um valente de Davi fez. Os abisais desta obra são assim. A experiência de um irmão nosso, ele até trabalha lá no presbitério, na sede do presbitério. Ele foi encarregado de fazer uma palestra lá na faculdade dele. E deram o tema da palestra, ele tinha que falar sobre religião. Aí ele ficou preocupado, misericórdia, o que eu vou falar sobre religião? Aí foram orar ao Senhor, o Senhor deu algumas orientações. E o Senhor deu algumas expressões que ele tinha que usar lá. Mas eram expressões que ele ficou com medo de usar. Misericórdia, se eu for dizer isso lá, eles vão me cercar lá na saída, vão brigar comigo. E a palestra tinha um momento que era o momento de debate. Terminava a palestra, tinha que receber depois o debate, as perguntas. E ele não deixou de usar uma das expressões que o Senhor mandou que usasse, que na razão ninguém teria coragem de falar aquilo. Mas o Senhor mandou que ele dissesse o que é religião. Terminou a palestra, abriu-se a oportunidade para os debates. Ninguém se levantou do lugar. A classe estava cheia. Tinha filósofos ali, tinha teólogos ali, tinha religiosos ali. Tinha pessoas ali de nível cultural elevadíssimo. E ele esperando, misericórdia, o que eu vou responder agora? Ninguém se levantou. É a lança. Quem tem a revelação do Espírito Santo, os abisais desta obra fazem isso. Quando ele está lá no púlpito entregando uma mensagem revelada pelo Espírito Santo, ele vai ferir, ou seja, ele vai usar ali a graça do Senhor, porque o número 300 é um múltiplo de 3. 3 é o número da Trindade. Então ali está aquilo que o Espírito Santo põe na mão dos seus servos, quando eles estão envolvidos na revelação do Espírito Santo. Abriu a boca para entregar uma revelação, o Senhor vai operar. É uma múltipla operação da Trindade. Agora interessante que o verso 19 diz o seguinte: porventura não era esse mais nobre entre os 3? Porém, aos 3 primeiros não chegou. Ele era primeiro daqueles 3, mas os 3 primeiros, dos 37, ele estava longe ainda, com essa valentia toda. Vamos ver outro agora no verso 20, Benaia. Quem era Benaia no verso 20? Diz assim: também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, quer dizer, valentia ali vinha por herança. Pai valente, filho também. Grande em obras. Olha o que ele fez. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu a ele, ao leão, e feriu um leão no meio da cova, no tempo da neve. Ele foi lá no local onde estava a cova, o leão estava lá entocado, ou seja, na toca, no tempo da neve, estava hibernando o leão. Ele foi lá embaixo onde estava o leão e arrancou o leão de lá e matou o leão. Isso foi uma coisa que ele fez. 2 fortes leões de Moabe. Essa expressão leões de Moabe são referências a 2 guarda-costas de Moabe, rei dos Moabitas, da região dos Moabitas. Eram homens valentes, homens que decidiam guerras, batalhas. Os 2 fortes leões de Moabe, 2 ali mostram 2 forças que se levantam
contra o valente da obra do Espírito. Uma é a força do adversário, a outra é a força da carne. Mas Benaia venceu os dois, por isso ele era contado entre os valentes. E quando ele olhou lá na cova e desceu lá para arrancar um leão que estava lá hibernando, ele mostrou outra característica do valente desta obra. O valente desta obra de Davi, ele não se conforma com a frieza espiritual. A carne gosta disso. A carne, ela se sente bem no gelo, na frieza espiritual. Mas o valente desta obra, ele não tem acordo com a carne. Ele tem acordo com o calor do Espírito Santo. Por isso ele não aceita as coisas da carne. Foi lá, arrancou o leão e matou o leão. Aí ele fez uma terceira coisa. É o verso 20, 21. Verso 21. Também este, que era Benaia, feriu um homem egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele, quer dizer Benaia, desceu a ele, o egípcio, com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a própria lança dele, ou seja, do egípcio. Interessante, né? O homem egípcio, o Egito na Bíblia simboliza o mundo, é o homem do mundo. O homem que a opinião dele para assuntos mundanos é uma opinião respeitada. Ele era homem de respeito. E o instrumento de trabalho dele era uma lança. A lança ali era a lança de tecelão. O livro de Crônicas especifica esse aspecto. Lança de tecelão. Então era ele quem agasalhava os egípcios. Lá no Egito, quem agasalhava, quem tecia o agasalho, as vestes dos egípcios, era ele. É o tipo do homem hoje que está envolvido com o mundo, embora a função dele seja de agasalhar, mas ele agasalha a carne. Agasalha como? Com os seus discursos, a sua retórica, a sua mistura de Bíblia com coisas do mundo. É o elemento que deveria estar agasalhando o mundo lá fora com vestes espirituais, vestes brancas de salvação, mas está tentando agasalhar o homem lá fora, o mundo lá fora, com os seus discursos de cultura bíblica e transformando Bíblia num instrumento para poder agasalhar o homem do mundo, para misturar tudo. Isso é o que esse camarada fazia. Mensagens, sermões pré-fabricados para agasalhar as multidões, e as pessoas aplaudem isso. Em 1 Crônicas, capítulo 11, diz que esse homem, ele tinha 2 metros e 22 centímetros de altura, ou seja, 5 côvados. 5 fala de ministério, é o ministério que está aí fora, um evangelho misturado com o mundo, um cristianismo que já admitiu o mundo dentro dele, e tenta agora agasalhar o elemento do mundo com os seus argumentos, mas argumentos que só satisfazem o egípcio. Como enfrentar um homem desse? Aí a Bíblia diz que foi Benaia. Essa luta aqui, que é falada aqui no texto, ela é uma luta que era muito comum acontecer na hora das guerras. Quando os povos se digladiavam, enviavam seus exércitos para as guerras, algumas vezes, para evitar muito derramamento de sangue dos dois exércitos, a definição de uma batalha era feita da seguinte maneira: escolhia-se um campeão de um exército para enfrentar o campeão do outro exército. E aquele que derrotasse o outro campeão, aí ele iria naturalmente, o seu exército iria, portanto, subjugar o outro exército. Ganhava a batalha. Isso estava acontecendo aqui. E da parte do exército do Senhor, quem foi enfrentar esse egípcio foi Benaia.
Olha o que ele levou na mão. Ele era soldado. Ele devia ter levado uma espada, uma lança, um escudo. O que a Bíblia diz que ele levou na mão? Um cajado. Sabe por que o cajado? Porque o valente desta obra, ele não faz as coisas sem a direção do Espírito Santo. Cajado simboliza direção do Espírito Santo. Ele não vai na razão. Para enfrentar a razão, você tem que ir com a revelação. Eu agora vou descer do seminário, do Manaim, eu conheci muita coisa, o primeiro sabatista que eu enfrentar lá embaixo, eu vou discutir com ele. Não faz isso não, você vai perder a batalha. Você vai entrar na razão com quem está na razão. Vai na revelação. Ele foi com o cajado. Para que serviu o cajado? Para matar o egípcio? Não. Para derrubar a lança da mão dele. Tirou o argumento dele. Na revelação, todo o argumento da razão cai por terra. E o egípcio não foi morto pelo cajado, não. Ele foi morto pela sua própria lança. Sabe por que isso? Porque o homem que entende evangelho por argumentação e não por revelação, ele chega a um ponto que ele se contradiz, ou seja, ele é morto com a sua própria argumentação. Quando ele sai da razão e entra sai da revelação e entra na razão, então ele se contradiz, ele morre pela sua própria arma, com a sua própria arma. E sabe por que morre? Porque ele prega o que não vive. Ele prega uma mensagem que não está vivendo. Um evangelho que fala de Jesus, mas não vive como se Jesus... Fala que Jesus está vivo, mas vive como se Jesus estivesse morto. Esse evangelho, ele se contradiz. Morreu com a própria lança. Esses valentes de Davi eram homens tão valentes, que, para os irmãos terem uma ideia, essa parte de baixo aqui do nosso quadro, né? Essa parte aqui. Eles eram tão valentes que uma vez um filho de Davi se rebelou contra ele, foi Absalão. E um dos conselheiros de Davi, traindo Davi, passou para o lado de Absalão. Aí ele disse uma coisa a Absalão: Absalão, você toma cuidado para enfrentar os exércitos do seu pai, porque o seu pai tem uns homens lá que são tão valentes, mas tão valentes, que você vai precisar de arrumar um exército de 12 mil homens para enfrentá-los. O conselho que foi dado por Uzai e Aitofel. Aí disseram assim: eles são tão valentes, Absalão, que eles são homens como a ursa no campo roubada dos seus filhotes. Imagina, vai enfrentar uma ursa roubada dos seus filhotes. Os filhotes dela foram roubados pelos cachorros, e ela sai procurando. Quem ela encontrar, ela vai cobrar os filhotes dela. Assim eram esses valentes. Então eram homens notáveis. Mas vamos agora encerrar o nosso assunto, para nós descobrirmos agora, porque o texto diz no verso 23 o seguinte. Olha o que o verso 23 diz: dentre os 30, Benaia era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. Gente, então quem são esses 3 primeiros? Se os homens até aqui foram capazes de fazer isso, imagina os 3 primeiros. Então vamos ver agora quem são os 3 primeiros. Está lá, nós lemos lá no verso 8. O que fez Josebe-Basebete? O nome Josebe-Basebete é uma composição de 2 palavras. A ação de Josebe-Basebete é a mesma ação do Espírito Santo, que é a ação de oposição. Ele se opôs a 800 de uma vez. 800 é um número que é múltiplo da graça. O número 8 é o número representativo da graça. 800 é um múltiplo da graça. E ele, quando enfrentou, aqui o texto diz, né, se opôs a 800 e os feriu de uma vez, é a oposição ao mundo. A oposição ao mundo tem que ser assim, que é o lugar onde está o exército do adversário. E de uma só vez, é porque com relação à oposição ao mundo,
Isso não é um processo gradativo, não. Isso é uma coisa que tem que ser feita de uma vez só. Oposição ao mundo, ao pecado, à carne. Isso é o que fez José Bacebete. O Espírito Santo no nosso coração é que nos leva a nos opor ao mundo. O que detém a entrada do pecado na vida do servo é o Espírito Santo. Essa avalanche lá de fora, de mentiras, de pecado, de heresias, que são lançadas contra o servo do Senhor, é o Espírito Santo que tem detido isso. Por isso que hoje, quando o Senhor deu uma revelação para ser usada, uma mensagem única para o nosso povo de uma vez só, através de um sistema de transmissão, o propósito do Senhor é esse: é que o Espírito Santo esteja detendo no meio dos seus servos a entrada daquilo que está lá fora, está sendo pregado de forma totalmente distorcida. Agora vejamos Eleazar. O que fez Eleazar? Eleazar está aqui na figura do pai. Por quê? Porque ele fez um ataque. Olha como ele atacou aqui. A palavra diz que o ataque de Eleazar foi o seguinte: ele segurou a espada e lutou até cansar a mão, e a mão ficar apegada à espada. A espada é a palavra do pai. E o pai não abre mão da palavra, porque a palavra, ela fala da doutrina. A doutrina é a doutrina revelada pelo Espírito Santo. Na obra do Senhor, o pai não abre mão da doutrina. A doutrina é de ataque. A doutrina é aquilo que, como o texto diz aqui, a mão ficou apegada à espada. A mão fala de ministério. O ministério dessa obra é o ministério da palavra. Não é um ministério humano, não é um ministério de bagagem, de cultura bíblica, mas é um ministério na revelação do Espírito Santo. Espada pegada à mão é forma de vida revelada pelo Espírito Santo, consultada ao Senhor. Isso é espada pegada à mão. A doutrina revelada é aquilo que está ligado à obra. E sabe qual foi o resultado dessa batalha aqui de Eleazar? É que o povo veio somente buscar o despojo. E que maravilha o despojo! O resultado do ataque da palavra revelada. As informações que chegam, aquilo que o Espírito Santo está fazendo, o número de vidas que estão sendo vencidas, estão capitulando diante da palavra revelada, dizendo: é isso que nós queremos. Que vitória, que despojo! A obra do Espírito Santo, ela vai crescendo por causa disso. À medida que as pessoas são vencidas pela palavra revelada, a razão, ela dá lugar à revelação, ela é vencida pela revelação. Essa foi a atitude de Eleazar. A palavra, ou melhor, a palavra pegada, né? A mão. Vamos ver o terceiro valente. Então nós vemos o primeiro, o segundo, agora o terceiro, Samar. Samar, ele fez aquilo que o Senhor Jesus fez. Vamos ver o que ele fez lá. Verso 11. Quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo tinha fugido diante dos filisteus, este Samar se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu sozinho. Foi exatamente o que Jesus fez. O primeiro foi oposição, o Espírito Santo. O segundo, ataque, a palavra, o Senhor Jesus. O terceiro, o ataque, o Pai, a palavra. O terceiro, a defesa, o Filho. Jesus defendeu o alimento e defendeu sozinho. O pedaço de terra estava lá no Gólgota. Ninguém era capaz de fazer aquilo, mas ele foi lá até o Gólgota sozinho. Mas ele defendeu o alimento. Que alimento era esse? A vida, a salvação eterna. Jesus fez isso sozinho. Quando ele foi lá no Gólgota, todos fugiram.
Um o traiu, o outro negou 3 vezes, os demais se dispersaram. Não havia um religioso lá no Gólgota, mas Jesus estava lá sozinho. Ele defendeu ali a vida, o alimento. Meus irmãos, nós subsistimos nesta obra por causa dessa defesa. A defesa da revelação da palavra, da vida. E olha, a obra do Senhor nessa última hora está sozinha nisso. Com quem que o Senhor vai contar nessa última hora para defender o alimento, para dizer a verdade, para dizer que esse evangelho que está aí fora descaído, isso não pode continuar assim, para dizer que essa hora de apostasia é uma hora de estarmos apegados à revelação do Espírito Santo para subsistirmos? Quem é que vai pregar isso? Estamos sozinhos, mas graças a Deus que tem se ajuntado a Davi, ou seja, a essa obra do Espírito, tantos quantos têm entendido essa obra e têm deixado. Eles não estão vindo para a Igreja Cristã Maranata, não, isso é só nome, mas estão vindo para a obra do Espírito Santo nessa última hora. Nós estamos aqui com irmãos nossos da região da América Central, estão entendendo isso. Nós temos irmãos de vários outros lugares. Eu estou responsável atualmente para dar assistência a 28 países na África. Tivemos recentemente um seminário agora na África. Os irmãos vão apresentar amanhã aqui um relatório desse seminário, para ver o interesse das pessoas. 720 pessoas, 250 pastores de vários países, 6 países diferentes, para poder aprender essa obra. E se nós não queremos dinheiro, nós queremos essa obra. É a obra do Espírito, não é nossa não, essa obra. Quem somos nós? Então, a última pergunta para encerrar: quem são os 3 primeiros na obra do Espírito Santo? É o presidente dela? É o secretário? É o tesoureiro? É o pastor do satélite? Não. Os 3 primeiros são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você quer fazer parte dos 3 primeiros dessa obra? Deixe o Espírito Santo tomar o seu coração, para você se opor contra aquilo que vem lá fora, lá de fora. Deixa o Pai, com a palavra dele revelada, transformar a sua vida numa forma de vida. Deixa o Filho defender o alimento da vida. Aí você estará no meio desses 3 primeiros. Você vai ser um deles. Amém? Vamos estar de pé.